paz do Senhor, meus queridos, minhas amadas, a paz do Senhor. Você já sabe, eu quero te desejar boa tarde, mas boa noite, bom dia, boa madrugada, ou seja, um bom momento de ouvir o Senhor falar com você, ministrar o seu coração. A paz do Senhor, minha amada missionária Mara, que vai estar nos trazendo uma palavra do céu para os nossos corações. A paz do Senhor a todos vocês. Eu sou missionária Valéria Dias. A gente tem costume de dizer, para quem não me conhece, eu sou a missionária Valéria Dias. Pois bem, mas eu sou Valéria Dias para quem também já me conhece. E é isso, nós estamos juntos na nossa live, uma pausa para um café. Uma pausa para ouvir o Senhor falar, ministrar aos nossos corações. Eu tenho certeza absoluta, porque Deus já falou comigo e está falando. Não, gente, Deus já começou a falar. A partir do momento que você fala, Senhor, fale comigo, ministre ao meu coração, eu vou parar um pouquinho para ouvir a tua voz. Ainda que talvez você não consiga parar na sua atividade, porque isso já aconteceu muitas vezes comigo. Estou lavando louça, lavando roupa, cuidando dos meus afazeres e estou ligadinha numa live. O Senhor fala, o Senhor ministra. Se você puder parar agora, claro, vai ser ótimo. Prepare uma xícara de café, um chazinho quentinho, eu não sei. Prepare uma fruta, não sei como está a sua dieta. Mas prepare se você puder, sente-se e fique atento, porque Deus já está falando. Mas se você não puder, aonde você estiver, talvez você esteja no trânsito. Talvez você esteja aí, ó, com o telefone, no fone, né, coladinho aí. Talvez não pode nem parar para nos ver. Mas fique atento, ouça, não o que eu vou falar, o que a missionária Mara, mas o que Deus vai nos usar para falar com você. Esse momento é especial, é um momento único, que a gente não sabe se vai se repetir. É verdade, mas eu quero convidar você. Fique conosco, porque no final nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família. Gente, eu estou muito feliz porque nós temos aqui há mais de 3 anos, olha, faz esse mês, dia 25 de julho, fazem 3 anos que nós estamos no YouTube. E eu quero aproveitar e falar com você do nosso canal no YouTube. O nosso canal no YouTube é um canal pequeno, com poucas pessoas, mas ele está crescendo e está fazendo um efeito enorme na vida das pessoas. Eu recebo muitas mensagens, glória a Deus por isso, falando que está sendo abençoado pelo nosso canal no YouTube, porque nem todo mundo tem um Instagram. E se você está vendo aí pelo YouTube agora, porque essa live vai para o YouTube, se você está vendo agora por esse canal, me mande uma mensagem, deixe um comentário que a gente responde, a gente dá um feedback para você. Eu vou ficar feliz em ter aqui mais um testemunho para contar. Você também que está aqui no nosso Instagram, em qualquer aplicativo, em qualquer plataforma, você pode mandar essa live para mais pessoas. Então eu quero te convidar no YouTube, se inscreva. Você que é novo aqui também, comece a seguir, porque toda quarta-feira nós temos uma palavra de Deus ao seu coração. E agora, gente, vai fazer um mês que a gente tem também a nossa Sexta com Propósito, ao vivo, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. A gente está aqui com uma live temática. A hora que acabar aqui, eu vou soltar a caixinha para você sugerir o tema. O que você gostaria que a gente abordasse? Então, nós vamos abordar para você também toda sexta pela manhã. Um recadinho antes da gente orar. A Eduarda colocou aqui que não está notificando, não está aparecendo a live. Você tem que procurar. Então, pode ter certeza que toda quarta-feira, 3 horas da tarde, ao vivo, eu estou aqui com você. Faça chuva, sol, pode até chover, canivete. Nós vamos estar aqui, porque é um compromisso com Deus que nós temos. Mas, o que você pode fazer? Escreve aqui no comentário o arroba, tem que pôr o arroba da pessoa e marca aí. O que é isso, irmã Valéria? É como que ela é conhecida aqui no Instagram. Vai mandando para mais pessoas, para que mais pessoas venham chegando, para que a gente possa ter aí o maior número de pessoas ouvindo uma palavra de Deus. Então eu quero contar com você, me ajudando a mandar
para mais pessoas. Amém? Porque não está entregando mesmo. Eu até salvei aqui. Vamos compartilhar. Então compartilhe do jeito que você achar melhor aí, mas mande. Porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Amém? Vamos orar? Amado e bendito Deus, coisa boa é nós estarmos mais uma vez na Tua presença para glorificar, para bendizer, para exaltar o Teu nome. O Teu nome que é acima de todos os nomes. Senhor, nós entendemos que mesmo que se estivermos em guerra, nós não vamos parar de lutar. Nós vamos continuar guerreando essa guerra, porque sabemos que a vitória está no fim. Sabemos que o Senhor já tem tudo preparado. Pai, o que nós te pedimos é que o Senhor nos dê força, graça, estratégia, armas certas para lutar. Que possamos estar em dia com as armaduras do Senhor para continuarmos vencendo, porque em Ti, Senhor, nós já somos mais do que vencedores. Fique conosco, continue falando conosco. Use, Senhor, de forma profunda, como sempre usou a missionária Mara, para estar nos entregando tudo aquilo que precisamos. Use a ela com força, graça e autoridade do céu. Mas também abra nossa mente, o nosso entendimento, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco. Abençoe a cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos muito chique. Olha quem entrou agora. Missionária Vânia do Céu, Vânia Celeste, que pregou aqui semana passada. Gente, que coisa linda, coisa que só Deus faz. É o nosso Deus, glória a Deus. Olha, eu quero ler para você 3 versículos. Hoje eu vou ler 3 versículos assim, salpicados que Deus me deu. Que está aqui em Jeremias, no capítulo 16. Foi a predição do cativeiro e do livramento de Israel. Deus tem livramento para nós. Você crê? Você toma posse? Vamos agarrar a nossa bênção. Eu quero ler aqui em Jeremias 16, eu vou ler os versos 16, o 17, 19, parte A, e o 20, que diz assim, olha, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. Portanto, eis que lhes fareis conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu li em Jeremias, no capítulo 16, os versos foi o 17, 19, parte A, e também o 29. Pessoal chegando, sejam todos vocês muito bem-vindos em nome de Jesus. Aí agora, tá me vendo? Tô te vendo! Ô, Glória! Eita, Glória! Gente, essa mulher é muito chique, olha como é que ela tá linda. Linda, linda, lindíssima. Tomara, é o que a gente falou. Nós somos pobres, mas nós somos chiques, pô. Mara, que alegria, um prazer enorme ter você aqui conosco. É sempre assim, com esse sorrisão. A gente fala, não para pra luta, não! Mas ela confunde o inimigo todo dia. Gente, olha só, deixa eu contar para vocês aqui. Eu tive uma experiência muito grande, sabe? De estar aqui meio sufocado. Aí Deus manda uma amiga. Eu vou contar, Mara, não vou contar os pormenores. Mas Deus enviou essa amiga para ficar com 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora comigo no telefone. E sabe esse presente que Deus dá? É isso, gente. É isso. Sabe, quando você estiver passando por luta, por provação, fale com o Senhor. Jesus, está difícil sozinho. Eu acho que sozinho eu não vou aguentar. Eu só preparo uma amiga. Porque tem que ser amigo, gente.
O amigo fala a verdade, o amigo guarda segredo, o amigo é aquele que não concorda com você em todo tempo, mas ele vai abrir sua mente. É isso, peça ao Senhor. Você não fique sofrendo sozinha, sabe? Eu quero dizer para você, não sofra sozinha. Peça ao Senhor. Ele é meu amigo, claro, Jesus é, mas ele também tem os seus ajudadores na terra para enviar. Então, Mara, muito obrigada por tudo. Amém. E fique à vontade, essa casa é sua, então deixa Deus te usar como sempre te usa. Amém. Glória a Deus, a paz de Cristo. Gente, que tarde abençoada, que tarde assim que Deus está preparando para falar conosco, para assim responder às nossas orações. Então a gente está muito feliz nessa tarde, porque eu estive aqui dia 18/6, né, mês passado, e já estou voltando, né, hoje, né? Hoje é o quê? Dia 9? Dia 9. Isso. Voltando 9 de julho, 9/7, voltando para poder continuar falando das maravilhas de Deus, porque Deus é maravilhoso e a gente tem que falar das suas maravilhas. E eu queria tocar em muitos lares, em muitas vidas, e Deus vai operar maravilha, não porque é a irmã Mara que está aqui, mas é porque o Espírito Santo, como você já falou, meu amigo Espírito Santo, ele está aqui nessa tarde conosco para garantir a minha e a sua vitória. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esta tarde abençoada. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque estamos aqui, Senhor, nesta tarde, podendo ser canal de bênção, tua filha, com esta live, tendo essa pausa para o café. Senhor, como nós precisamos de pausa, como nós precisamos, porque estamos numa guerra, somos soldado. Soldado não pode morrer na guerra, mas soldado fica cansado e precisa de uma pausa. Por isso nós te louvamos, te glorificamos por esta live, que o Senhor continua derramando as tuas chuvas de bênção, como já foi falado aqui, que o Senhor continue abençoando a tua filha Valéria, missionária Valéria, toda a sua família, e enquanto estamos aqui recebendo de ti, nós cremos que o Senhor está repreendendo e fazendo perder todo o efeito de obras contrárias, de obra das trevas, de retaliações, em nome de Jesus, contra as nossas vidas, contra a nossa família, em nome de Jesus. E nós, Senhor, te exaltamos nessa tarde, falamos para ti, fique à vontade, Senhor, em nosso meio, tenha a liberdade de operar como tu quiseres, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém aí, glorificar a Deus as vidas. Fique tranquilo, fique tranquila. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, para a tua família, para a minha vida, para a minha família, vai se cumprir, porque Deus não é o homem para que minta. Né? No dia 18, né, de junho, nós estivemos aqui e o tema da mensagem foi perseverando para alcançar as promessas de Deus. E esse louvor tem a frase que diz, né, que toda promessa tem o seu tempo de espera. Mas fica tranquilo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. E nesse tema que eu preguei na live anterior aqui, né, um café com pausa para o café, eu falei sobre perseverança, sobre fé, e eu citei sobre José. No finalzinho já da live, eu falei sobre José, né? E o tempo de espera, o processo, é isso que a gente vai focar hoje aqui sobre o processo. E José se submeteu ao processo. E a gente precisa se submeter ao processo. E eu até anotei aqui, né? E submeter-se é aceitar. Porque a gente quer as promessas de Deus, mas a gente não quer aceitar o processo. Não dá para ser só a promessa sem o processo. Né? É você submeter, você aceitar a autoridade, anotei aqui, ó, o controle, o domínio, a soberania de Deus para as nossas vidas. Finalizando tudo, é render-se. Hoje é tarde de render-se à vontade, o querer de Deus. Boa tarde,
pessoal que está aí, né, nessa pausa para o café, eu queria que você, se você tivesse acesso à sua Bíblia, se você não tem, né, se ela está contida aí num celular, que você tenha tempo de poder fazer isso se você não estiver dirigindo nem nada, né? Mas se você estiver em casa, se você estiver num local que dê para você poder abrir ou no seu celular ou a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 39. A gente poderia começar no 37, que começa a falar sobre, que cita, né, sobre José. Começa a falar, José é um adolescente ainda, 17 anos. E às vezes a gente quer que um adolescente se comporte igual um adulto como nós, né? Eu brinco, burro velho como a gente, né? Mas é um adolescente, 17 aninhos, e já passando assim experiências, né? A F na palavra está dizendo, tarde de render-se ao querer de Deus. Verdade, tarde de render-se ao querer de Deus. Gênesis 39, do 1 ao 4, que foi a passagem que eu citei já no finalzinho da live anterior, falando sobre José, né? E Deus, assim, cuidou de José de uma forma tremenda, como está cuidando da gente. Esses dias eu estava pensando sobre o povo no deserto. Às terças-feiras nós estamos ali na igreja, né? Quem não sabe, a gente é ali da ADVEC, aqui na Penha, na Montevidéu, pastor Sila, pastor Elisete, e a gente está ali servindo ao Senhor. E às terças-feiras nós estamos ali com a pastora Antonieta Rosa no culto de consagração, que é de 8 a meio-dia. E cada mês a gente está falando sobre um tema. E esse tema é dentro do tema da igreja, né? A igreja todo ano tem o ano temático. E esse ano nós estamos falando que é o ano de, né? Nosso pastor Silas, colocou que esse é o ano de frutificar, né? E ele está esse mês com o tema, né? Frutificando em meio ao deserto. Frutificar em meio ao deserto não é fácil, né? Mas nós estamos com esse tema de frutificando em meio ao deserto, e eu estava esses dias pensando, meu Deus, o povo ficou no deserto e não faltou nada, missionária Valéria, para eles, nada. E eu fico imaginando o povo, as crianças crescendo, né? As mulheres envelhecendo, os homens envelhecendo, mas não faltou o que calçar, não faltou o que vestir, não faltou o que comer, não faltou nada para aquele povo. Deus cuidava de dia e de noite, diz a sua palavra, né? E eu nem vou entrar aqui no detalhe do deserto, como é de dia, como é de noite, mas Deus cuidava, né? Tinha nuvem, né? A coluna de fogo, a nuvem de glória, né? Deus, ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. E nós devemos ser gratos a Deus por isso, né? De Deus cuidar das nossas vidas no detalhe. E eu estava pensando justamente isso. Como que pode passar uns 40 anos, aquele povo ali não teve falta de nada. E eu estava me lembrando que a gente passou por situações muito mais difíceis, porque na nossa vida são estações, são fases. E a gente vai passando, né, na nossa vida as fases de experiências com Deus. Porque tudo que nós passamos na nossa vida é experiência para a gente contar. Como disse esse louvor, né? Para você ter experiência para contar. Porque tem gente que não tem experiência para contar, não se arrisca. Tem gente que não sai do lugar, não dá passos de fé. E a gente precisa contar as maravilhas do que Deus tem feito, né? E falar que você passou pela luta, você passou pelo vale, você passou pelo deserto, mas Ele passou com você. E isso é muito importante porque o nome dele é glorificado. E eu me lembro que uma certa vez as minhas filhas, elas ganharam bolsas e bolsas de roupas, com sapato, com bota, com tudo, né? E ficou mais um tempo, né, na jornada, né, de uma passou para a outra. Eu também peguei uma casquinha, né? Então, assim, Deus cuidando, sabe? E você fica perguntando, mas como que aquele povo... É dessa forma.
Antes de entrar aqui na palavra, eu me lembro que uma vez, eu não sei se ela vai entrar aí na live, eu me lembro que uma vez, eu tenho uns amigos que é mais de 30 anos, e eu me lembro que eles convidaram a gente para tomar banho de piscina, passar o dia com eles, e eles fizeram churrasco e feijoada. E meu esposo estava desempregado nessa época, né? E nós estávamos assim, sabe quando você está na prova? Talvez você que está aí nessa live tenha essa experiência, quando você está na prova, quando você está no deserto, quando você está passando desafios, né? Quando você está no processo. Deus tem promessa para a sua vida, mas você está no processo, passando por desafios, né? E nesse momento você fica com vontade de comer tudo que não tem. Você quer comer pudim, você quer comer bolo, você quer comer um monte de coisa gostosa e não tem aquelas coisas gostosas. Mas Deus não está deixando faltar nada. Né? E eles convidaram a gente para ir. E as coisas estavam apertadas. E nós passamos um dia maravilhoso, porque é assim, irmão. É assim que é o nosso Deus. Por isso que lá em Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque nosso Deus é alegre. O nosso Deus tem um humor maravilhoso. Às vezes eu acho um pouco estranho o humor de Deus, mas é um humor maravilhoso, né? E ficaria aqui a tarde inteira contando essas maravilhas, mas nós vamos entrar na palavra. Mas eu me lembro que no finalzinho, né, ela veio com as vasilhinhas, aqueles potinhos que não era da Tupperware, é aquele de sorvete mesmo, sabe? Que quando você vai dar alguma coisa, você bota nesse sorvete, porque se não voltar, né, não tem problema. E ela colocou a feijoada, e ela colocou ali o churrasco, que deu para a gente comer assim a semana inteira, e tudo já pronto, só esquentar. Né? Na palavra da Deus, dá vontade de comer coisa que você nunca comeu na vida, é assim. E a gente passando por esses momentos difíceis, e Deus suprindo a nossa necessidade. É porque muitas das vezes a gente não quer aceitar o agir de Deus. Então, você aceitar os processos de Deus é isso. É você aceitar a soberania, render-se, o querer a vontade de Deus. A gente quer determinar como Deus vai nos abençoar. E muitas das vezes vai ser completamente contrário daquilo que a gente está imaginando que vai acontecer na nossa vida. Quando a gente vê o profeta, né? Está lá o rio seca, o rio de Ribeiro seca, de Querite, e Deus manda ele passa para um outro nível. Agora você vai ser sustentado por uma mulher, por uma viúva. E aí pensa, nossa, deve ser uma empresária, deve ser alguém muito rica, deve ser alguém que está aí, né? Tênis abaixo. Não, ela ia fazer para ela e o filho depois morrer, catando graveto. Então, o suprimento, a provisão de Deus é totalmente diferente daquilo que a gente está imaginando. Deus vai usar quem tem muito. Aí Deus vai e usa quem quase não tem nada para te abençoar. Né? Eu já contei, acho que eu já contei aqui, que Deus fez eu dividir 1 quilo de feijão, metade para a irmã, metade para mim. Né? Porque é quando a gente não tem, é que Deus manda a gente dar. E é dando que se recebe. Você está lá, o último cafezinho, você faz para aquela visita que chegou. É igual essa mulher. A gente numa prova, aí tinha lá uns biscoitinhos, né? Creme crack com café demos. Como for levar lá no portão, ela, olha, Deus mandou dar isso aqui para vocês. Né? Eu brinco que é o mistério da mãozinha. Né? Alguém vai te dar a paz do Senhor e bota ali o mistério ali na tua mão. Nós já vivemos muito isso, de Deus colocar ali o mistério na nossa mão ali, porque Deus, ele é maravilhoso. Então, nessa tarde, Deus está dizendo para você, fique tranquilo. Deus está providenciando um sorriso no lugar desse teu gemido aí, um sorriso. Né, para as noites que você passou. Quantas noites, né, missionária Valéria? Quantas noites vendo o dia clarear, orando, clamando, pedindo ao Senhor vitória. Gênesis 39 diz assim, a partir do versículo 1 ao versículo 4, diz, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2, e o Senhor estava com José, aleluia, e foi varão próspero, e estava na casa
de seu senhor egípcio. Aleluia, glória a Deus. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, porque tem um Senhor acima dos senhores aqui da terra, né, minha gente? Aleluia. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 4, José achou graça aos seus olhos, servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Você pode estar na prova, você pode estar no vale, no deserto. Você precisa ser uma pessoa confiável. É muito importante ser uma pessoa confiável. Tudo foi colocado na mão de José, né? Porque ele era uma pessoa confiável. Às vezes você está passando uma situação difícil na sua vida, mas você é uma pessoa confiável. Alguém vai enxergar você. Alguém vai ver a sua fidelidade a Deus. Diz que ele estava no lugar, e eu até anotei aqui para não esquecer, né? Diz que o Senhor estava com José e foi próspero. E a gente vai falar sobre riqueza e prosperidade, né? Então, a dificuldade não é o lugar que você está. É você saber quem está com você no lugar da dificuldade. A dificuldade não é estar num lugar que é difícil, que é desconfortável, um lugar que você não quer estar, mas é quem está com você lá. Os jovens foram jogados, 3 jovens foram jogados na fornalha, mas quem estava com eles na fornalha? Então não é o lugar que você está, não é a condição que você está, mas é quem está com você nessa condição. Quem está com você neste lugar de dificuldade. A gente vai ver Daniel. Daniel também foi lançado na cova dos leões. Fala para mim, missionária Valéria, quem quer estar na cova dos leões? Ninguém. Eu não quero. Mas se o Senhor permite você estar num lugar de dificuldade, ele vai garantir. E ele vai estar com você. Assim ele estava com José. Ele aqui faz questão de dizer que ele foi levado ao Egito. Aqui faz questão de dizer. Por quê? Porque houve uma situação que aí eu comecei no capítulo 39, mas se você passar 2 páginas, você vai chegar no capítulo 37, que fala, né, de Jacó com seus filhos e que fala de José. No capítulo 37, versículo 2, diz: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, e apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus, ele não chama desocupado. Sempre quando Deus chama alguém, se você olhar, você vai ver que não tinha ninguém desocupado. Todo mundo estava ocupado. Nós somos dona de casa, nessa tarde, 15 horas da tarde. Estamos aqui nessa live. Será que a gente não tem o que fazer? Tem, e muito. Mas nós demos uma pausa para que você seja abençoado, abençoado na sua vida nessa tarde, como nós estamos também. Porque quando nós somos abençoados por Deus, nós também somos agentes abençoadores. E nessa tarde nós estamos sendo abençoados, mas somos também agentes abençoadores. Você vai compartilhar essa live, que vai ficar gravada aí, com outras pessoas. Vai ser um agente abençoador. Assim como você está recebendo a bênção de Deus, você também vai abençoar outras pessoas. E você vai ver aqui que José, ele era um adolescente, 17 anos. Um sonhador. Né? Um sonhador. Porque um jovem de 17 anos está sonhando. O jovem de 17 anos não está pensando em compromisso, não está pensando em responsabilidade. Mas ele tinha uma responsabilidade. Ele apacentava, né? Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E eu achei interessante aqui que quando chega no finalzinho do versículo 2, missionária Valéria, tá indo tal, aí diz assim, ó, trazia uma má fama dos seus irmãos. E eu fiquei pensando assim, já aqui a Bíblia está mostrando que tem relacionamentos familiares que são desafiadores. Eles já eram umas pessoas desafiadoras.
ele já lidava, e aqui diz que a família, aqui está dizendo que eram os irmãos de José. E já aqui a Bíblia está mostrando, e eu fiquei assim pensando, meu Deus, a Bíblia ela é maravilhosa. Ela já mostra situações em que nós estamos vivendo hoje, nos tempos atuais, que lá no Antigo Testamento você já tem um exemplo de relacionamento. Aqui, no caso, está falando de relacionamento de pessoas do próprio sangue. Mas tem também relacionamentos que são desafiadores, que você tem que lidar, ou no seu trabalho, onde você estuda, né? No meio da sua vizinhança, no meio da sua parentela, no meio da sua família. Relacionamentos que são desafiadores, porque aqui diz que ele já trazia uma má fama deles a seu pai. Porque, irmão, para trazer, porque ele já tinha essa má fama. Uma coisa é você falar de uma pessoa que tem má fama de que fazia coisas boas, mas aqui é uma má fama. A gente vai ver que a fama de João Batista diz que corria em outras planícies, que chegava aos lugares mais longe do que o profeta estava realizando em nome de Jesus, que o discípulo estava fazendo. O que João Batista estava falando, a palavra de Deus chegava nos lugares mais longe. Uma fama. A fama de Jesus chegava em lugares longe. Mas aqui está dizendo que ele já trazia uma má fama dos seus irmãos. E aqui, irmão de sangue. E eu falei, relacionamento desafiador. E relacionamento desafiador dentro de casa. E aqui me chama a atenção que quando chega no versículo de número 4, eu estou em Gênesis 37, quando chega aqui no versículo 3, e diz assim, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Eu tenho uma sandália verde que eu orei e pedi para Deus. Eu pedi para Deus uma sandália verde, eu queria uma sandália verde para ir para um retiro de mulheres que eu ia ministrar a palavra de Deus. Eu falei, Senhor, como eu queria uma sandália verde, coisas de mulher, né? E eu queria uma sandália verde para botar com a roupa. Eu falei, ai Deus, como eu queria. E fiquei em oração pedindo essa sandália verde, né? A minha prima participou de um evento e tinha uma pastora que ela estava lá com os calçados que ela vende, né, de couro, linda. E aí a minha prima pegou essa sandália verde. Depois ela ficou, para que eu peguei essa sandália verde? Né? Aí o meu esposo foi lá fazer um serviço na casa dela e ela falou, leva isso aqui para minha prima que Deus mandou eu dar para ela. E ainda não era a data do retiro das mulheres e eu fui com a minha sandália verde, feliz da vida. E eu já quero abrir um parênteses aqui, tudo que você estiver precisando ou até que você queira receber de Deus, porque Deus ele cuida da gente nos detalhes, né? Deus vai trazer a tua sandália verde nessa tarde. E eu estou falando sandália verde porque Deus pode suprir suas necessidades ou até mesmo te mimar nessa tarde se Ele quiser. E eu estou citando sandália verde, mas pode ser o que você precisar. Por um acaso eu queria uma sandália verde, né? E eu fui com a minha sandália verde, preguei com a minha sandália verde, e eu brinco com essa sandália verde que Deus que me deu, porque foi 0,800, eu ganhei de Deus, de papai. Eu brinco que ela é a túnica de José. Toda vez que eu boto ela, eu falei, estou botando a túnica de José. E eu estava nessa tarde meditando nessa palavra. Quando chega aqui, diz que o Pai... E a minha Bíblia, ela é a Bíblia do Círculo de Oração. Eu amo essa Bíblia. Ela já está velhinha, sabe? Bem velhinha mesmo, ó. Dá para você ver que ela está bem velhinha. E ela é bem pesada. Mas eu amo essa Bíblia. Ela é a Bíblia do Círculo de Oração. E ela diz assim, ó. Se você sofreu a tristeza de ser um filho pouco amado, derrame a sua dor diante de Deus e peça a Ele, para que você sinta o amor paternal dEle. Aleluia! De uma maneira como você nunca sentiu o amor de seus pais. Eu gosto dessa Bíblia que ela sempre traz orações para a gente fazer, para a gente falar. Entrega, derrama diante de Deus. É noite de render-se. Coloque diante de Deus. Talvez você sinta essa necessidade, porque tem gente que tem muita carência, missionária Valéria.
né? Recebe, às vezes tem pessoas até por perto, mas ela é carente, ela tem uma carência dentro de si. Ore a Deus, derrama toda essa carência que você tem diante de Deus, do seu Pai Celestial, né? E aqui está falando, né, que ele amava mais José do que os outros. Pode acontecer que alguém diga que eu amo mais o outro do que a você, mas você tem um pai que cuida de você e que te ama muito. E aqui diz que fez ele uma túnica de várias coisas. E essa túnica foi tirada de José. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, tiraram a túnica de José. Túnica, missionária Valéria, Deus mandou dizer nessa tarde. Túnica, ela pode ser tirada da gente. Túnica, ela pode ser rasgada, porque é uma vestimenta. Ela pode ser rasgada, ela pode ser lançada lá no meio, lá como foi das bestas, né? No meio de sangue do bicho morto, para dizer que é o seu, que você morreu. Mas nunca vão poder tirar o que Deus te deu na essência. A túnica pode ir embora. O que não pode ir embora é a certeza daquilo que Deus te deu. José ficou sem a túnica, mas a palavra de Deus diz que Deus era com ele na casa de Potifar. Deus era com ele na prisão. Deus era com ele lá naquele buraco lá, de Calabachuri, Picantarabachega. A túnica pode tirar da gente. Arabachuri, Bianda, Arabachega. Mas o amor do Pai não vai tirar. Será que você pode tomar posse dessa palavra nessa tarde? Eu não sei o que tiraram de você, você que está aí assistindo essa live, eu não sei o que tiraram de você, mas nunca vão tirar a sua honra, nunca vão tirar a sua essência, nunca vão tirar o seu amor pelas coisas de Deus. Podem tirar a sua túnica, mas nunca vão tirar o amor do Pai que ele sente por você. Aleluia. Será que você pode glorificar e dizer isso aí nessa live? Nunca vão tirar o amor de Deus da minha vida. Aleluia. E você também declare que você nunca vai deixar de amar a Deus. Porque Deus também conta com a gente. Assim como a gente conta com o Senhor, assim como a gente conta com o Pai, e Ele está sempre disponível para nós. O único momento que você vê quando o Cristo está na crucificação, que é virado as costas do Pai, mas não é para o Filho, é para o pecado de Calabachuri Bicantaraia. Né? O amor do Pai, que nunca falte na sua vida, ainda que você fique sem a túnica. Aleluia! Você já viu as vestimentas reais que José recebeu, o anel no dedo, a autoridade, e você está preocupado com túnica colorida? Pelo amor de Deus, fique preocupado nessa tarde de não perder a essência, de não perder a honra que Deus já te deu. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E eu fiquei meditando nessa tarde, nessa palavra. E aí, quando chega aqui que eu quero, para poder voltar lá no processo missionário Valéria Dia, versículo 4 de Gênesis 37. Olha o que diz. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no. Aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Não sei se é assim que está na sua Bíblia, porque existem as versões, né, de linguagem de hoje. Não poderiam falar com ele. Aí o Senhor falou, relacionamento difícil. Aborrecimento, dificuldade. Diz que eles não conseguiam falar, não podiam falar. Por que não podiam falar pacificamente? Você já parou para pensar por que pessoas não conseguem falar com a gente pacificamente? Fala com hostilidade. Diz que eles estavam aborrecendo-no, causando aborrecimento. E aqui está se falando de família, está se falando de sangue do sangue. Estavam aborrecendo ele. E essa parte mexeu muito comigo, né? Eles não falavam. Agora imagine, nós falamos assim, José foi vendido pelos seus irmãos. Parece uma coisa assim. Mas até chegar nessa parte, José enfrentou os irmãos dele aborrecendo ele.
José enfrentou eles tendo dificuldade de falar com ele pacificamente. Às vezes, aqui em casa, quando o negócio fica meio assim, né? Estranho, porque eu acredito que não acontece só aqui em casa. Eu acredito que acontece lá no lado da missionária Valéria. E aí, você que está aí nessa tarde, nessa live, porque nós somos pessoas normais, somos pessoas de verdade, nós não somos aí essa inteligência artificial, nós somos de verdade, de carne e osso, somos seres humanos, né? E quando o negócio fica meio estreito, eu falo assim, gente, que resposta hostil é essa aí? Eu estou percebendo uma certa hostilidade aí na resposta, né? Vamos ajeitar esse negócio aí, porque aqui a gente resolve as coisas na hora, não tem esse negócio de um dorme para o lado, outro dorme para o outro, tem que ser resolvido na hora, não tem que ter pendências. Já falei aqui sobre H, que H foi para o lado da fonte, e aí o anjo apareceu, fez promessa, né? Mas ele falou, ó, por que tu veio assim corrida? Por que tu tá aí com essa, né? Vim correndo da casa da minha sogra. Então vai lá resolver suas pendências para depois você desfrutar das bênçãos, das promessas de Deus. Não deixe pendência na sua vida. Resolva tudo que você tem que resolver, porque a gente não sabe que hora que Jesus vai voltar. E a gente não pode ter pendência, né? Quando a gente fala nessa tarde de render-se, é render-se ao querer a vontade de Deus. E muitas das vezes Deus nos faz fazer coisas, né? Nos leva a fazer coisas que de repente a gente não quer, que mexe com o nosso sentimento, que mexe com o nosso temperamento. Mas Deus, ele quer nos abençoar. E aquilo que pode parecer difícil para a gente, Deus faz tornar fácil. A gente vai ver isso quando nós finalizarmos aqui essa palavra em Gênesis 50, versículo 20. Nós vamos fechar com esse versículo e você vai ver que Deus transformou, tornou tudo em bênção na vida de José e na vida da sua família. Então vai ter, nós estamos falando de processo, se submeter ao processo. José se submeteu ao processo. Você fala, José foi vendido pelos seus irmãos, mas você vê aqui o que ele está falando? Dentro dessa casa, eles não conseguiam, não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, havia briga, havia aborrecimento, eles estavam separados, eles não queriam conversa com José, eles não gostavam de José. E você sabia que tem pessoas que não gostam da gente, por mais que a gente vive sorrindo, por mais que a gente seja simpático, tem gente que não gosta da gente. Tem gente que não vai com a cara da gente. Tem gente que não gosta do nosso sorriso. O nosso sorriso incomoda. Mas o nosso sorriso incomoda é o diabo. Porque pessoas que conseguem falar com a gente pacificamente gostam do nosso sorriso, gostam do nosso jeito de ser. Mas nessa tarde você não vai ficar focado em quem não gosta de você. Você vai ficar focado em quem gosta. Você não vai perder seu tempo com quem está se aborrecendo com você. José não deixou de sonhar porque tinha gente aborrecendo ele. José não deixou de sonhar porque tinha gente falando com ele de forma hostil. Não falava de forma pacificada com ele. E logo depois disso tudo, ele vai falar, ouçam, eu peço, eu tive um sonho. Eu achei muito interessante isso, né? Quando chega no versículo 4, está falando do que José estava passando. Mas quando chega no versículo 5, 6, ele diz, ouça, eu tive um sonho. Eu vejo nisso, missionária Valéria, tipo assim, tem gente aborrecida com você e você está falando de sonho. Tem gente que está falando com você de forma motiva, você está falando de sonho. Eu tenho sonho, missionária Valéria. Na verdade, eu tenho muitos sonhos e creio que eles vão ser realizados. Alguns deles eu já pude realizar em Cristo. É assim que você tem que se comportar. Você que está nessa live, nessa tarde, tem gente aborrecendo, tem gente incomodada com você, mas você está sonhando. Não foca nessas hostilidades, foca no sonho, foca na grandeza de Deus para a sua vida. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Voltando lá para o capítulo 39 de Gênesis. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, vale a pena esperar
em Deus. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus nessa tarde? Eu quero dizer para você, voltando aqui para esse capítulo 39, porque falar de processo não é muito fácil, não. Principalmente quando a gente está vivendo processos em nossa vida. Mas eu quero dizer para você, vale a pena esperar em Deus. Isso aí, quem foi que botou isso aqui, ó? A Karina, é a Karina Duarte. Ela, pastora Karina Duarte, São Paulo, vou estar na live dela. Ela falou, nossa conversa é sonho. É isso aí, coisas mais importantes. Não dá para a gente dar atenção para quem quer nos aborrecer e para quem não quer falar com a gente pacificamente. Eu tenho sonho, e é nisso que eu vou focar e é nisso que você vai focar a partir de hoje. Vale a pena esperar no Senhor. E qual a garantia disso? Salmos de número 40. E eu acho interessante, missionária Valéria, tem que citar, tem que falar sobre isso, que quando a gente fala no Salmo de número 40, logo a pessoa, não, Salmo 40 não, Salmo 70, apressa-te, Senhor, e me socorrer e me ajudar. Só que antes de chegar no 70, tem o 40. Até para você dizer para Deus, apressa-te, Senhor. É porque você já tem o Salmo 40 que diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, a espera, o tempo de espera, né? Para você chegar no Salmo 70 e dizer apressa, é porque você está esperando e você quer que apresse logo essa espera. E é isso que às vezes você fala, Salmo 70, mas você não se atentou para isso, né? Que você está pedindo para apressar aquilo que você já está esperando. Então, o Salmo 40, qual é a garantia de que vale a pena esperar no Senhor? É que o Salmo 40 fala, ele se inclinou e ele me ouve. Bota a mão no teu peito nessa tarde e diz assim, ele me ouve, o meu Pai me ouve, o meu Abba Pai me ouve, o meu Senhor, o meu Deus, aquele quem eu posso confiar, aquele em quem eu posso esperar. Missionária Valéria, tem gente que a gente não pode esperar nela. Você já tem a certeza. Ih, fulano, não dá para contar com ele. Não dá para esperar nele. Mas em Deus nós podemos esperar. Aleluia! Qual é a garantia que vale a pena esperar no Senhor? Qual é essa garantia? Isaías 40, 31. O que diz? Forças renovadas, que aqueles que esperam no Senhor vão ter as suas forças renovadas. Você crê nessa tarde que Deus está renovando as suas forças? Às vezes você está cansado, a espera está longa, né? E você está cansado. E eu falo cansado em todos os sentidos. Cansado fisicamente, cansado emocionalmente, cansado espiritualmente. Porque tem gente que já desistiu de orar. Tem gente que já desistiu de esperar, não quer mais esperar, não quer orar, não está mais com aquela garra, sabe, com aquela fé. É tarde de você renovar a sua fé em Cristo. É tarde de você, sabe, passar por aquele processo que está lá em Mateus capítulo 15, da mulher Cirofenícia, mulher cananeia, e que aquela mulher teve um diálogo ali com o Senhor, e a fé dela foi crescendo, crescendo, até ficar grande. E o Senhor falou, né? Grande é a tua fé, mulher. Eu quero ouvir isso de Deus para minha vida. Você quer? Grande é a tua fé. O negócio está mesmo estreito para o teu lado. Mas você está falando, não, até os cachorrinhos, mesmo que caia migalha, eu vou pegar. Porque até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa do seu Senhor, né? E começou ali a dialogar, foi chamada de cachorrinha. Mas a fé dela foi sendo acrescentada e assim vai ser na minha e na sua vida nessa tarde. Louvado seja o nome. Qual é a garantia de que vale a pena esperar no Senhor? Forças renovadas. Diz assim, vão subir como asas de águia. Forças renovadas, você vai subir. Você vai correr, correrão e não se fadigarão. É a garantia de que vale a pena esperar em Deus. Aleluia. E diz assim, ó, vão caminhar e não vão ficar fadigados. A caminhada fadiga, gente. Você não sabe, né? A distância até você chegar na promessa, mas você não vai ficar fadigado, porque o próprio Deus vai te dar renovo, vai te sustentar, vai restaurar você, suas forças. Deus vai fazer até que com sua pele fique bonita.
Deus vai restaurar você de uma tal maneira, né? Que você vai parecer uma menininha, um menininho, né? Porque Deus vai estar cuidando de você em todo sentido. Já viu uma pessoa que ela está fadigada, missionária Valéria, cansada, ela anda cabisbaixo. Quem olha para baixo tem uma visão limitada. Quem olha para o alto tem uma visão ampla. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá decalabachuri bicantarabachega, o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A minha, a sua visão não é limitada. Nós estamos olhando para aquele que pode nos socorrer. Quem olha para o alto, vê o céu, vê a natureza, vê as árvores. Eu amo chegar ali na janela e olhar, ver o dia, o céu azul, as árvores, os passarinhos voando, cantando, tá olhando para o alto, tá enxergando a amplitude, tá vendo aquilo que Deus vai fazer. Arabachuribicantarabaxega. Quem tá de cabeça baixa tá tendo uma visão limitada, não vê Deus fazer um milagre financeiro, não vê Deus abrir as portas, não consegue dizer efatá, que as portas se abrem, decalabaxega. Oh, meu Deus, eleva os teus olhos para os montes, de onde virá o socorro. Vale a pena esperar em Deus, a garantia, forças renovadas, não vai se fadigar, vai caminhar e vai ser renovado por Deus, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. O Senhor estava com José. Você consegue nessa tarde dizer e sentir? Porque tem muita gente, missionária Valéria, que está repetindo o que o outro fala, mas não sente. Não é você só repetir o que a pessoa está mandando você falar, declarar, né? Isso é didático e é uma bênção, mas é você declarar sentindo. Eu sinto que eu posso confiar no Senhor e eu vou abrir minha boca e vou falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu sinto em mim que Deus tem renovado as minhas forças. Eu sinto que o Senhor vai me curar. Eu sinto, você que está enfermo nessa tarde, receba a cura do Senhor. Eu sinto que Deus está andando na minha casa nesta hora. Eu sinto que Deus está visitando cada cômodo. E eu sei que o Senhor está comigo. Mas é sentindo realmente a presença dEle. Declare nessa tarde: Deus está comigo. Vale a pena esperar em Deus. E eu sinto a presença dEle. Eu não estou sozinha, né? Diga nessa tarde: eu não estou sozinha, eu não estou sozinha, mas declare isso crendo, sentindo que você não está. Missionária Valéria, como é ruim você se sentir sozinha. Você está andando numa rua escura e parece que você não vai chegar nunca no teu portão, né? E você sentir que você está sozinha num lugar perigoso, escuro. Mas como é bom você estar andando, aleluia, num lugar que pode estar até escuro, que não tem iluminação, mas você fala: Deus está comigo. Eu sinto a presença dele comigo. Quantas e quantas vezes eu andei em lugares perigosos, sozinha. Sozinha mesmo, que não tinha uma outra pessoa ali comigo. Mas o Senhor estava ali comigo. Era como se estivessem metralhando o carro onde eu estava. Sabe aquela sensação de que você está num lugar terrível, assombrado, né? Que você sente as potestades, né? Os principados. Mas você... É isso que o salmista, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Arabachuribica, você pode sentir essa presença aí, né? Por mais que eu passe por lugar de dificuldade, o Senhor está comigo. José tendo dificuldade com pessoas que falavam com ele de forma hostil, aborrecendo ele, mas eu tenho um sonho. Ele está comigo, aleluia. O Senhor estava com José. Eu já disse, a dificuldade não é o lugar que você está, mas é quem está com você. E diz que ele foi próspero, missionária Valéria. E aí eu tenho aqui, próspero, preste atenção. É você ter bem-estar, felicidade,
vida plena, ser realizado, ser feliz. Ser rico, ter muito dinheiro. Tem gente que só é rica, tem muito. Tem um closet cheio de sapato, cheio de roupas, não sabe nem qual que bota. Rico, quer comer isso, tem, quer fazer isso, tem, quer... Rico, mas não é pleno, não tem uma vida plena, não é feliz. E eu estou falando isso, não quer dizer que todo rico é infeliz, não. Eu estou dizendo a diferença entre ser rico e ser próspero. Ser rico é ter dinheiro, a tempo e a hora, ter tudo que você... Mas ser próspero é ter bem-estar, é ser feliz com o que tem. E saber desfrutar. Aí eu estava vendo aqui, ser realizado. Tem gente que não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tenho aquilo que Deus supre, as minhas necessidades. A necessidade da minha família. Não falta nada. Deus não deixa faltar nada. E quando está faltando, Ele providencia. Né? A Nick está aqui. Nick, um beijo. Nick é filha da minha melhor amiga, a Mimi, que é Mirlene, mas eu chamo ela de Mimi. Né? Amiga, mais de 30 anos, missionária Valéria. Né? Ela disse: os ricos de dinheiro, mas não tem aquilo que o dinheiro não compra: salvação, relacionamento com Deus. Irmão, valorize seu relacionamento com Deus, valorize a sua intimidade com Deus, valorize a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Aqui está dizendo: dinheiro do rico não compra prosperidade de jeito nenhum. Não sou rica, mas sou próspera. Será que você pode agradecer a Deus porque você é próspero? Né? Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado... Ai, mãe, eu estou enferma. Mas Ele pode te curar nessa tarde, eu creio nisso. Ai, mãe, eu estou passando uma dificuldade na minha família, estão em situação de relacionamento, está igual aí a casa aí de José, né? Pessoas se aborrecendo, né? Mas Deus tem vitória, porque nós temos que focar nas promessas da palavra de Deus. Gênesis 12 diz que todas as famílias da terra são benditas. Então começa a profetizar a vitória para a tua prosperidade, valorizar a prosperidade da sua família. E já que eu estou falando de família, não ia falar sobre isso aqui, né? Já estou terminando aqui a parte de José. Eu quero falar uma coisa para vocês nessa live, nessa tarde. A obra de Deus, ela é completa. Eu sempre falo sobre isso. E vou continuar falando até quando Deus quiser. A obra de Deus é completa. Presta atenção. Você ora para uma pessoa que está enferma e ela sente a cura nela. Digamos que ela esteja com uma depressão, com transtorno de ansiedades, compulsões por coisas, enfim, depressão, angústia generalizada, sem sentido, várias situações na sua vida. E ela sente a cura. Só quem vai poder liberar ela, desmamar ela dos remédios, de tarja preta ou outro tipo de medicamento que ela esteja fazendo, é o médico. Que Deus capacitou, deu sabedoria, deu inteligência para que ele possa ali no tratamento e desmamando aqueles remédios. Agora eu estou curada, a missionária Valéria orou por mim, a irmã Mara orou, então eu estou curada, então não precisa. A obra de Deus, ela é completa. Você sente que o espiritual chegou e o Senhor repreendeu aquele mal. Mas quem vai fazer com que essa obra se complete, você não precisa mais tomar o remédio, Deus vai estar agindo. É ligado na terra, é ligado no céu. A obra de Deus, ela é completa. E a mesma coisa eu falo aqui, que nós estamos falando de família. Essa palavra é uma palavra de família, é uma palavra de relacionamentos. Você vai ver que os irmãos de José não estavam se relacionando bem com ele. Havia uma má fama, eles estavam fazendo coisas que estavam desagradando ao pai. Né? E o seu irmão, um menino, adolescente, 17 anos, estava levando para o pai. Olha, tem uma má fama dos meus irmãos aí. Estava chegando ao pai o que eles estavam fazendo. Né? E por isso eles ficavam aborrecidos com José, porque é assim, quando você quer andar de forma correta, quando você quer agradar a Deus, tem pessoas que elas vão se aborrecer com você. Não era para se aborrecer, mas vão ficar aborrecidos, porque você vai estar mexendo com o quê? Com a verdade. E
nós temos essa dificuldade de ouvir a verdade. A verdade nos trata, a verdade nos sara. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A última oração que Jesus fez com os seus discípulos, João 17, ele diz: Pai, eu peço que não tire eles do mundo não, mas santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós falamos a verdade, quando nós somos de verdade, a gente vai incomodar muita gente, porque tem pessoas que elas preferem viver na mentira, tem pessoas que elas preferem viver camufladas, tem pessoas, missionária Valéria, está descendo um e-mail fresquinho do céu, tem pessoas que elas não querem se consertar, abachura e bicanta arabachega, tem pessoas que elas não querem ir para o caminho reto, elas querem caminhos tortuosos, elas não querem que as pessoas cheguem, as pessoas de verdade cheguem para ela e mostrem a verdade, a palavra de Deus. Né? Não querem, elas querem continuar andando do mesmo jeito que elas estão andando e não querem ser tratadas. Nessa tarde, queira ser tratado, queira ser tratado. Eu creio que a palavra de Deus está tratando nessa tarde conosco. Nós que pregamos, nós que liberamos, nós que fazemos a obra de Deus, nós precisamos ser tratados por Deus. Nós precisamos ser cuidados por Deus naquilo que nós estamos fazendo, que está nos distanciando da comunhão com Ele, que está trazendo dificuldade para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de relacionamento, não só com Deus, mas com as pessoas. Mas tem pessoas que elas não querem ser tratadas. Pessoas que preferem estar dentro da... vou falar, Senhor. Pessoas que preferem estar dentro da igreja, servindo ao Senhor, mas elas não querem ser discipuladas, elas não querem ser tratadas, elas não querem se... meu Deus! Elas não querem se arrepender. Elas não querem se arrepender. Evangelho é arrependimento. Evangelho é renúncia. Evangelho é deixar as coisas erradas e se apegar às coisas boas. Eu vou ler aqui, já que Deus está dando. Depois a gente volta lá para Gênesis 39. Mas Deus está dando, eu vou ter que falar. Romanos capítulo 12. Recebe aí nessa tarde. Pode descer meio arranhado. Oh, meu Deus, vou beber até uma aguinha. Mas é para nos curar. É para nos tratar. E é para fazer a gente ser pessoas melhores. Simone Cunha, Deus te abençoe. Estamos na parte de família. Demos a introdução de que José, antes de cair lá no buraco, vamos dizer assim, e diz que o buraco não tinha água. Olha o cuidado de Deus, hein? Porque se tivesse caído, se lá tivesse água, pior, né? Porque quem ia tirar de lá? Né? Só o Senhor. Nós estamos falando da parte de família, de relacionamento, e nós estamos agora, saímos da parte de relacionamento, vai pegando aí. E estamos falando agora da parte da obra completa. Porque a gente acha que tudo Deus tem que fazer. Existe a parte que Deus faz, existe a parte que eu e você fazemos. Obra de Deus completa. Simone está dizendo, Pai do Senhor Jesus, mulher de Deus perseverante. Ô, glória! Romanos capítulo 12, missionária Valéria. Recebe aí. A partir do versículo 9. Presta atenção. O amor seja não fingido. Em outras versões, sem hipocrisia. Tem amor fingido, tem amor hipócrita. Que você joga beijinho, linda, e por trás morre. O amor seja não fingido, sem hipocrisia. Porque se for para ser fingido com hipocrisia, é melhor a gente tratar logo isso. Porque a gente só vai estar adiando as bênçãos de Deus na nossa vida. Por isso que eu estou dizendo que a obra é completa.
Às vezes chega-se o pedido de oração até a gente, mas a gente tem que ir lá na origem, porque o que está mostrando agora pode não ser algo pontual, mas algo que tem uma origem que começou lá atrás. E aí a gente chega e já pega o negócio, já ou pela metade, ou já quase chegando no final, mas precisa ser averiguado, investigado, onde começou tudo isso. E a gente tem um hábito de ouvir uma parte só, nós temos que ouvir todas as partes. E aí a gente entra em defesa de alguém que está com amor fingido, com amor de hipocrisia. O amor, ou seja, não fiz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Temos que aborrecer o mal e apegar, nós temos que nos apegar ao bem. Alguém fez algo muito ruim para a gente, mas a gente vai fazer o quê? A gente vai aborrecer esse mal. A gente vai confundir o inimigo. O inimigo quer que você fale. E Deus já tem falado e me tratado. Porque quando alguma coisa, missionária Valéria, nos deixa chateada, nos deixa entristecida, a gente fala o tempo todo daquilo. Daqui a pouco está num assunto, daqui a pouco você está falando daquilo. Deus não quer isso. Deus quer que você confunda o inimigo. Você silencie e fale só com Deus. Só com Deus. Porque daqui a pouco, lá na esquina estão sabendo. E daqui a pouco chega no ouvido de quem não deve chegar, e aí aumenta, porque tem gente que aumenta mais ainda, o negócio nem é tanto daquele jeito, mas quando chega no ouvido da pessoa, já chega completamente, sabe? E aí você se torna uma pessoa, a pior pessoa, e nem foi desse jeito. Tem pessoas que elas deixam de falar umas para as outras durante muitos anos por causa de uma falta de comunicação, de que alguém falou que foi assim e sabia que a acentuação, algo, uma vírgula que você coloca modifica totalmente uma frase. Imagine a vida da gente. Que responsabilidade é você abrir sua boca para você falar sobre a vida do outro. Cuide da sua vida. Eu preciso cuidar da minha vida, que já é difícil, né? Dar conta da minha vida. Porque quando chegar aquele grande dia que Jesus vai vir pedir conta das suas obras, das minhas obras. Não, peraí, Jesus, já que eu cheguei, né? Estou chegando, eu quero falar de fulano. E Jesus não está querendo saber disso, ele quer saber as suas obras, cadê? O que você fez? Se foi bom ou se foi ruim. Nós vamos prestar conta das nossas obras. Né? Não vou prestar conta do pastor, não vou prestar conta da irmã de oração, não vou prestar conta do líder, eu vou prestar conta da minha vida para Deus. Quando a gente vê aquela parábola que o dono chega lá da terra, ele deu lá os talentos e vai cobrar. O que você fez com o seu? Eu enterrei. Não adianta você, culpado foi fulano que recebeu 5, que recebeu. Eu só recebi, recebeu 1 e você fez o quê com esse 1? Porque, irmão, não adianta. A gente recebe de Deus. Deus nos dá meu Deus. O problema, missionária Valéria, é que a gente quer do outro. A gente quer o que o outro tem. A gente quer fazer o que o outro está fazendo. Vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer e faça com excelência. Deus me mandou fazer algo, eu tenho que fazer com excelência. Eu não posso estar preocupado com o outro. Aleluia, glória a Deus. Aí aqui está dizendo, né? Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo uns ao outro em honra uns aos outros. A gente não quer honrar ninguém. Hoje cedo eu estava vendo uma pregação e o pregador estava falando, né? Alguém ensina bem, você chega, não fala, não elogia aquela pessoa porque ensina bem. Você não chega, sabe como eu chamo isso? Inveja. Entendeu? Incompetência. Vai fazer algo também, algo que glorifique a Deus, algo que te faça bem, algo que engrandeça o nome do Senhor, algo que faça bem também para o próximo. Aí o outro está fazendo, poxa, fulano prega bem, não acho. Não acho essas coisas. Alguém louva, nossa, a voz de fulano, não gosto. Eu acho que grita muito.
Eu acho que, não, a voz é muito aguda, né? Todo mundo fica maravilhado quando vê alguém primeiro soprando, subindo lá nas alturas, né? E aí entra a inveja. Aqui está dizendo, prefira o outro em honra. A Bíblia diz que a gente tem que julgar o outro superior a nós mesmos. E é um tal de alguém querer ser maior do que o outro, fazer mais do que o outro, quando a Bíblia fala o contrário, né? A F palavra está dizendo a dificuldade de você celebrar o que Deus está falando, a vitória que Deus está dando para o irmão. Irmãos, não tem dificuldade nenhuma. Sabe o que, que eu penso? Eu vou dizer aqui nessa live, pausa para um café, o que, que eu penso. Aleluia. Eu penso que quanto mais gente louvando a Deus, exaltando a Deus, é melhor. Os anjos estão lá dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E aqui embaixo, quanto mais pessoas adorando, quanto mais pessoas exaltando a Deus, quanto mais pessoas louvando com vozes lindas, com técnica, seja lá que foi com unção, que o que não pode faltar é a unção de Deus na nossa vida. Quanto mais pessoas pregando a palavra de Deus, mais pessoas vão ser abençoadas. Tem que ser eu, tem que ser eu. Não, tem que ser quem Deus quer. Se Deus quer você, vai e faça com excelência. Mas se Deus quer usar o irmão, ore por ele, ajude ele. Porque, missionária Valéria, tem gente que vai fazer o que você não vai fazer, o que eu não vou fazer. Tem gente que vai chegar em lugares que eu não vou chegar, que você não vai chegar. Eu ouvi o irmão dizendo nessa manhã, nem todos receberam a túnica de José. Você vê na Bíblia um monte de gente colorida, com roupa colorida na Bíblia. Paulo recebendo túnica colorida, missionária Valéria recebendo túnica colorida. Ele dá a túnica para quem ele quer. O pai dá a túnica colorida para quem ele quiser dar. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso querer arrancar a túnica que o pai deu para o meu irmão, para minha irmã, que eles recebam essa túnica, porque eles fizeram isso com José, arrancaram a túnica por inveja, por incompetência. Porque inveja para mim é incompetência. Porque eles poderiam estar unidos com José, unido com o sonho de... Olha, está descendo fresquinho do céu. Unido com o sonho de José, unido com o sonho do meu irmão. Eu estou aqui nessa tarde, nessa live, unida com o sonho que Deus colocou no coração da missionária Valéria, de ver mulheres, homens serem usados por Deus, uma pausa para ouvir a palavra de Deus, para ser alimentado, e você está sendo alimentada nessa tarde, como eu também estou. Não sejais vagaroso no cuidado. Tem gente que é relaxada, e a Bíblia fala, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, faz de qualquer maneira. Não, vai assim mesmo. Não, irmãos. Nós temos que oferecer. O salmista disse, eu não vou oferecer nada para Deus que não me custe. Tem que custar. Sabe? A gente vai ver lá a oferta, não vou entrar nisso aqui agora, senão vai virar vigília. Da oferta de Abel, da oferta de Caim, Deus atentou, mas Deus atentou primeiro para Abel, Deus atenta primeiro para você, Deus atenta primeiro para mim, para depois atentar para aquilo que nós estamos oferecendo. Esse que tem sido o equívoco de muitos hoje, querem oferecer, querem fazer, mas Deus está atentando para você, como que você está fazendo para Ele, sem amar, com amor fingido, com hipocrisia, como que você está oferecendo para Ele, sem se consertar com seu irmão, diz que até para ofertar você tem que se consertar, como que você está oferecendo para Ele? As pessoas querem oferecer, estou oferecendo para Deus, mudam até a voz, recebe, Senhor, né? Mas e você, como é que você está oferecendo para Deus? Né? Murmurando, reclamando de tudo, de todos, né? Ao invés de você murmurar, de você ficar reclamando, vai orar. Vai falar, Senhor, olha aí como é que está sendo oferecido para ti. Senhor, age, entre em concordância. Eu ouvi a pastora, uma pastora que eu gosto muito dela, a pastora Helena Raquel, uma pessoa falando, nessas caixinhas, né, de pergunta que tem do Instagram, né, e a pessoa falando que, pastor gosta dessa irmã, que ela fica bajulando, né? E ela estava falando, e o que eu faço? Aceite o fato de que o seu pastor gosta dessa pessoa. Ponto final, acabou. Entendeu? A gente quer escolher até quem a pessoa vai gostar.
Irmãos, nós gostamos de todo mundo porque a gente é cristão, mas a gente tem pessoas que a gente tem mais afinidade. Jesus andava com uma multidão, andava com não sei quantos discípulos, mas em certas ocasiões você vai ver com Pedro, Tiago, João, você vai ver ele andando com os três, você vai ver, né? Jesus estava fazendo acepção? Não. Às vezes nem todos vão poder estar com você, mas de repente três vão poder estar. Entendeu? Então é a afinidade que a pessoa tem. Aí está dizendo, né? Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Fervor para servir a Deus. Fervor, alegria, satisfação. Talvez você esteja nessa live dizendo, irmão, não tem mais satisfação de servir a Deus, não tem vontade nem mais de ir para a igreja. Eu não tenho vontade porque eu vejo isso, eu vejo aquilo. Você sabia que eu lembrei aqui agora, antes de continuar? Porque se lembra, porque o Espírito Santo está. Veio uma jovem aqui em casa, e amiguinha na época das minhas filhas, e ela, jovenzinha, e ela falando, reclamando que ela não se encaixava. Por que você não está indo para a igreja? Perguntei. Porque eu não estou me encaixando em grupo nenhum. Porque eles não me dão atenção. Eu tentei entrar. Mas você mudou, você estava... Não, eu fui para dança, fui não sei para onde, fui. Tem gente que fica assim na igreja, né? Agora eu vou cantar no coral. Agora eu vou ajudar na cantina. Agora eu vou... E não é porque quer estar servindo em cada, né, parte no templo, não. É porque não consegue parar em lugar nenhum. Tem gente que não para em igreja nenhuma, tem gente que não para em obra nenhuma, tem gente que fica assim, de galho em galho, né? Tô procurando, ainda não consegui achar. O pardal, Salmo 84, né? O pardal encontrou ninho, casa para si, né? Estava voando, mas peraí, pousou, achou um lugar seguro para ficar. E aí ela falando, porque eu não me encaixo, ninguém me aceita. Eu falei, amada, a nossa igreja tem mais de 6.000 membros. Não é possível que essa quantidade de gente não tenha alguém que não vai gostar de você. Não tem alguém... eu nunca parei para pensar nisso. Então, você já chegou a 6.000? Já procurou 6.000 não te aceitaram? 6.000 não te... Né? Então, não é possível que você não vai sentar do lado de uma pessoa e vai dar a paz do Senhor para ela, não vai receber um sorriso. Né? Pode ser que você não receba, mas mais de 6.000 membros, será que esse povo todo vai fazer cara feia para você? Pensa bem. Né? Não é possível que diante de tanta pessoa, eu não sei quantos mil membros tem na sua igreja, missionária Valéria, mas não é possível que de todos os membros da igreja, desde o altar, desde pastores, copastores, né, vice-pastor, não é possível que você não tenha recebido um sorriso de alguém. Não é possível que você não recebeu um estender de mão, paz do Senhor com um sorriso, missionária Valéria. É possível. Né? Eu falei, então vai catar esses mais de 6.000 membros aí, vai ser feliz, amada. Aleluia. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Tem que ter paciência, né? Servir a Deus não é coisa de correria, não é de qualquer maneira, né? Sede paciente, vai ter tribulação. Mas não queria tribulação, mas vai ter. Vai ter, e você vai ter que perseverar na oração. Comunicar com o santo as suas necessidades. Não é com qualquer um, tem que ser com o santo. Tem que ser com gente santificada. Né? Porque gente que está se santificando está mais próxima de Deus, está em comunhão com o Senhor, está ligada com os céus, não é gente linguaruda, não é gente que tem a língua maior do que o corpo, não é gente que bate, eu não sei ficar quieta, eu tenho que falar, eu tenho que espalhar. Não, não é esse tipo de gente não que você vai comunicar sua necessidade, não. Você vai comunicar sua necessidade ao santo, nas suas necessidades, e vai seguir a hospitalidade. 14, abençoai os que vos perseguem. Abençoai os que vos perseguem. No final, você vai ver que José abençoou os seus irmãos. Meu Deus, não vou deixar passar, não. Estenda a tua mão assim, Fala, Senhor, eu vou abençoar os meus irmãos. Eu vou abençoar aquele que está me perseguindo. Dificuldade.
de orar, de abençoar. Senhor, eu abençoo a vida de fulano, está me causando problema, mas eu oro, Senhor, abençoando a vida dessa pessoa que está me causando tanto problema, me perseguindo. Abençoar e não amaldiçoar. Você sabia que tem crente que gosta de amaldiçoar ao invés de abençoar, missionária, galera? Tem. Tem gente que morra, já está quase indo. Tem gente que gosta de amaldiçoar, mas Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém, né? Aí alguém acontece alguma coisa, acontece, Deus me livre, guarde, um acidente, ou ficou de cama, né? A pessoa fica feliz. Diz aqui, abençoai, mas não é a pessoa que a gente ama. Orar por quem a gente ama, que a gente gosta, né? Que a gente quer ver bem uma coisa. Agora orar e abençoar a vida daqueles que estão perseguindo a gente. Isso é fácil? Nem um pouco. É muito difícil. É muito difícil. Oração contrária, a Miquéia está falando. Aliás, Miquéia, feliz aniversário. Eu vi que você falou que está fazendo aniversário hoje. Receba esse presente de Deus nessa tarde, que é essa pausa para um café, né? Oração contrária. Não dá, são tantas experiências assim que Deus faz a gente passar. Uma outra hora, um outro momento, eu vim aqui contar sobre oração contrária, falar sobre oração contrária, de que Deus, assim, usou as nossas vidas para a glória de Deus, para um pastor que estavam sendo feitas orações contrárias para ele morrer. Aqui está dizendo, abençoe, não amaldiçoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Né? Deus, ele quer isso da gente. Voltando aqui, irmão, nós paramos em próspero, ser próspero, ser rico. Para finalizar o processo. Né? O que é o processo? É aquilo que nós enfrentamos. São desafios, são provações, né? São experiências para Deus cumprir os propósitos dele na nossa vida. Como que Deus vai cumprir os propósitos na nossa vida se a gente não tem experiência com ele, experiência de nada? Tem gente que não tem experiência de nada, porque não quer vivenciar, quer os propósitos de Deus, mas não quer se submeter aos processos. José se submeteu aos processos. Primeira coisa, foi vendido pelos seus irmãos. Mas antes de ser vendido, enfrentou turbulência dentro de casa, aborrecimento, ele ficou aborrecido. Ou coisa terrível alguém nos aborrecer. José viveu a experiência de ter relacionamento com pessoas desafiadoras. Já ouviu falar de relacionamentos tóxicos? Pessoas tóxicas. Ninguém quer por perto. A gente quer por perto pessoas que são bênçãos, que são canal de bênção na nossa vida. A gente não quer essas pessoas perto da gente. Mas José viveu isso. E a gente não quer, missionária Valéria, estar perto de pessoas tóxicas. A gente não quer estar perto de pessoas que nos causam mal. A gente não quer estar perto de pessoas que nos aborrecem. Mas Jesus sentou na mesa com Judas. Você consegue imaginar? Eu gosto de sentar na mesa para conversar. Eu amo a mesa é lugar de comunhão. Eu amo sentar na mesa com meus amigos, tomar um cafezinho ali na Casa do Pão, que tem aqui perto, e ficar, depois da consagração, vamos almoçar junto, vamos embora! E ali a gente falar das maravilhas de Deus, coisa boa. Agora imagine sentar com quem a gente não gosta na mesa. Estava no Paraná, não sei se tem alguém lá do Altíssimo Deus na live, e a pastora falou, vamos lá, missionária Mara, vamos lá visitar esse obreiro que está assim, está sem a igreja, está entristecido, porque tem gente que entristece, a gente é ser humano, a gente fica triste mesmo. E estava muito difícil, ele estava irredutível, e eu fiquei no canto lá, e todo mundo foi sendo usado, e chegou minha vez. E o Senhor disse para ele, você vai fazer 2 perguntas para ele. E aí eu falei para ele, você sentaria na mesa com Judas? Você lavaria os pés de Judas? Porque Jesus, ele sentou na mesa. E Jesus estava lavando os pés dos discípulos, lavando os pés de Pedro, lavando os pés de Tiago. Aí veio o pé de Judas. Vamos pular esse.
pula esse pé, vamos lavar outro. Não. Ele deixou o exemplo. Ele disse, assim como eu estou fazendo, fazei vós também. Ele deixou esse exemplo para nós. Missionária Mara, dá para lavar o pé de Judá. E eu falei para esse obreiro. E ele começou a chorar. Por quê? Porque se Jesus deixou esse exemplo, é para a gente seguir. E eu dei o exemplo para ele. Uma vez eu fui para uma churrascaria. E quando chegou lá que eu vi que estava, que o único lugar que tinha para eu sentar era do lado. Eu falei, Jesus, que prova. Senhor, eu vou trocar com alguém, vou pedir a pessoa que está, a coordenador que está cuidando ali, me botar em outro lugar. Irmão, a gente tem que botar nossas vísceras para fora. Já chegou esse tempo. Não tem camuflagem, não. Sou mulher de Deus. Não tem defeito, não. Tu não é ser humano, não. Tu é o quê? Robô? Tu é inteligência artificial? O que tu é? E quando eu fui dar o passo para falar para a irmã que eu queria sentar em outro lugar, Deus falou, por que você é melhor do que ela? Eu, tu vai sentar lá do lado dela. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos. A gente não quer conviver com pessoas que, então, quando você vê, falando assim, José foi vendido pelo seu irmão, mas ele antes passou por essa experiência desagradável de ter pessoas aborrecendo ele do seu próprio sangue. E dentro da mesma casa ter que ficar convivendo com isso. E eu fui lá, sentei do lado da irmã, e foi uma luta, mas eu fui aprovada por Deus. E é isso que Deus quer de nós. Vai sentar lá do lado dela, sim. Deus trata a gente, irmão. E a gente precisa se submeter ao processo de Deus para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida. Então é isso, provações, é experiência para Deus cumprir os propósitos dele na nossa vida. É preparação para a gente passar para outro nível. Você vai passar para o outro nível de Deus nessa tarde, porque você vai se submeter aos processos de Deus. Eu anotei aqui para eu não poder esquecer e eu fecho aqui. Eu anotei aqui porque eu li hoje no Google, achei interessante. Tá fazendo algumas pesquisas de significado da palavra, como o significado de você passar os processos de Deus. E eu vi isso daqui e eu anotei que eu achei interessante essa colocação e eu queria fechar com essa colocação, essa live de hoje. Eu anotei para eu poder não esquecer, que eu achei interessante. Sobre desafios e dificuldades. Se você quiser anotar aí, anote. Desafios e dificuldades. O processo, frequentemente, envolve desafios, dificuldades e momentos ou tempo de espera, que podem ser dolorosos e podem ser desconfortáveis. O tempo de espera, você pode passar por um tempo dolorosos. Quem quer sentir dor? Ninguém. Uma dor de cabeça, a gente toma logo, né, um remedinho. Quem quer sentir dor? Ninguém, irmão. Eu não quero sentir dor. Você que está aí não quer sentir dor. Missionária Valéria não quer sentir dor. Mas nós passamos por momentos dolorosos. A gente fala, Senhor, está doendo. Está machucando. Situações desconfortáveis. Que coisa. Eu já tive essa experiência de ir pregar no lugar e ficar em pé o sapato me machucando. Quando eu chegar em casa, tá tudo, né? O band-aid já saiu do lugar e aquilo tá tudo ferido. Você está com o sapato desconfortável. Aí você já tira logo. Antigamente eu levava a rasteirinha, né? Hoje a gente está mais cheinha, a gente já usa um calçado mais confortável, mais baixo. Mas antes botava aqueles escarpanga, aquele salto, tinha que ter a rasteirinha na bolsa ali. Quem nunca, né? Quem sabe você tá aí e sabe essa experiência de carregar uma rasteirinha para ficar com rasteirinha no final do culto, no final da conferência, ou ficar descalço. Eita glória! Eu sei que você é de carne e osso igual a mim. Então passa por um processo doloroso e desconfortável. Quem quer ficar numa situação desconfortável? Mas você sabia que Deus permite porque Ele quer que você passe para outro nível. Ele quer que você tenha um crescimento espiritual. E diz assim, ó, mas são vistos como oportunidades de quê? De aprendizado. Veja tudo isso que você está passando como um processo de aprendizado e fortalecimento
Aí eu fecho aqui com Gênesis 50, 20. Olha o que José fala para os seus irmãos. Estou encerrando, minha gente. Está acabando agora a live. Gênesis 50, versículo 20. E antes de ler o versículo 20, entendo o que Deus falou contigo nesta tarde. O que Deus falou contigo nessa tarde. Tem propósito de Deus, mas tem processos. E você tem que se submeter. Quando falo você, é eu e você, missionária Valéria, todos nós que estamos servindo ao Senhor. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, é o versículo que nós vamos fechar esta live nessa tarde. Começamos a falar de propósito de Deus, tem processos, os processos são dolorosos, muitas das vezes desconfortáveis. Você tem que sentar na mesa com quem é Judas, você tem que se relacionar com pessoas, você está responsável por uma obra com pessoas que te odeiam sem causa, porque os irmãos de José, eles se sentiam menos valorizados, porque o pai amava, e a Bíblia fez questão de deixar registrado que o pai amava mais a José do que os outros filhos. Deus deixou registrado, eu falei, por quê? Porque isso pode acontecer. Na vida e na vida ministerial, você não vai ter só coisas boas, não. Você vai ter espinhos na jornada. Tem flores que embelezam o chamado, o ministério, mas tem espinhos também, tem pedregulho no caminho que você vai ter que tirar da frente. É você que vai ter que tirar. Quando Jesus, lá em João capítulo 8, chega para fazer o milagre, ele encontra o quê no meio do caminho, missionária Valéria? A pedra. E a primeira coisa que Jesus fala para aquele povo que estava ali antes de operar o milagre de Lázaro, de bradar uma voz de poder, de autoridade, ele diz, tirai a pedra. Pedra fechada ali no buraco, aonde havia morte, aonde havia dor, aonde, né, estava ali Lázaro, significa sentença. A pedra ali no buraco já estava sentenciado de que não tinha, eles já estavam dizendo que não tinha mais jeito. Jesus demorou na concepção deles para chegar. Se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, Jesus não está aqui, está acontecendo essas coisas todas. Não acontece isso com a gente, é assim que acontece com a gente. Aí a gente sentencia, bota a pedra lá no buraco. E Jesus falou, tira essa pedra aí, foram vocês que colocaram, vocês que têm que tirar. Vai ter coisa que é para Deus fazer, mas vai ter coisa que você que vai ter que fazer, porque você que botou a pedra lá. Tira essa pedra aí que eu quero operar milagre. Nessa tarde tem pedra para ser removida? Remove logo essa pedra, porque Deus quer operar milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus falou, o processo é doloroso, mas você tem que submeter a ele. É desconfortável, mas você tem que submeter a ele. Tem promessa, tem propósito, mas tem processos. Tem relacionamentos que vão ser relacionamentos tóxicos. São pessoas que são desafiadoras, mas você vai ter que lidar com elas. José teve essa experiência. Tinha sonho, né? Porque você tem sonho que só vai acontecer coisa boa. Vai. Ele viu o futuro. Mas antes do futuro teve que ir a trajetória para chegar nesse futuro. Fechando o versículo 20 de Gênesis 50. Missionária Valéria saiu dali, mas daqui a pouco ela volta. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus, eu até anotei aqui, porém Deus o tornou em bem, eita glória, para fazer como se vê nesse dia. Ó, trajetória de José, passou por tudo isso que eu preguei aqui nessa tarde. Mas ele está dizendo assim, olha, foi tudo tornado em bem para fazer como se vê nesse dia. Tinha um propósito, gente. Era lá no futuro. O futuro dos propósitos de Deus, das promessas de Deus está nos aguardando. Você não pode se embaraçar no meio do caminho. E ele está dizendo assim, para conservar em vida um povo
grande. E eu anotei aqui para não esquecer. Né? Em outras versões, assim, ó, Deus tornou em bem o mal, que